Olha, a verdade é que agentes de IA já conseguem escrever código numa velocidade impressionante. Mas aí vem a grande questão, né? Como a gente garante que esse código gerado tem qualidade, que ele é coeso e, o mais importante, que a gente continua no controle? A resposta parece estar numa metodologia que está ganhando muita força, o Spec Driven Development, ou SDD. Vamos mergulhar em como isso funciona na prática, sem a teoria que não para em pé. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, que todo mundo que está usando IA para programar se faz. Porque, vamos ser sinceros, não adianta só gerar código. A gente precisa construir software que seja robusto, de alta qualidade. Sem ter um contexto bem alinhado, o que era para ser um baita acelerador de produtividade pode virar uma fonte de retrabalho, de frustração, uma verdadeira dor de cabeça. Hoje em dia, a gente vê basicamente duas filosofias em campo. De um lado, tem o que o pessoal está chamando de vibe coding. É aquela interação no chat, sabe? Mais conversada, flexível, meio que no feeling. É rápido, sim, mas os resultados nem sempre são consistentes. Do outro lado, a gente tem a promessa do Spec Driven Development, que é o oposto, um processo todo estruturado, focado em precisão. A ideia é ter controle total, mas claro, sempre existe aquele risco de a coisa toda ficar rígida demais. Então, o que é esse tal de SDD na prática? Pensa assim, é sobre separar o que do como. Primeiro, a gente define de forma bem explícita, bem clara, o que precisa ser construído. Essas especificações viram a fonte da verdade. É como se fosse um contrato, um blueprint, que guia o agente de IA e garante que as decisões de arquitetura não fiquem perdidas numa conversa de chat ou só na cabeça de uma pessoa. Na teoria, o fluxo de ferramentas como o Spec Kit do GitHub parece perfeito, né? Coisa de manual. Primeiro, com um comando tipo /specify, a gente descreve o que quer. Depois, com /plan, a ferramenta define como aquilo vai ser construído. Aí vem o /tasks, que quebra tudo em pedacinhos menores e mais fáceis de gerenciar. E por fim, a IA implementa. Lindo no papel, mas será que na vida real é assim? Pois é aqui que a teoria começa a bater de frente com a realidade. Tentar aplicar essa abordagem formal, principalmente para especificar uma funcionalidade inteira, de ponta a ponta, muitas vezes não dá o resultado que a gente espera. Na prática, começam a aparecer umas armadilhas que podem jogar todos os benefícios por água abaixo. Vamos pegar um caso real para entender isso melhor. Um desenvolvedor que não estava muito satisfeito com a cara da sua aplicação resolveu usar um desses frameworks formais de SSD para modernizar a interface. A expectativa era alta, claro, um processo todo estruturado deveria levar a um resultado de alta qualidade, uma interface premium. O resultado? Bom, foi um balde de água fria. Imagina só, 2 horas de trabalho, um consumo altíssimo de tokens e, no final, a interface mal tinha mudado. Todo aquele processo pesado e burocrático de gerar propostas, revisar as especificações, aprovar as tarefas, simplesmente não se pagou. Não gerou valor real. E esse caso joga uma luz sobre os custos escondidos do SDD quando ele é aplicado de um jeito muito amplo. O tempo gasto revisando documentos gigantescos, o custo dos tokens que vai se acumulando, tudo isso pesa. Se o resultado final não é visivelmente superior, todo esse esforço fica difícil de justificar. A sobrecarga do processo acaba engolindo os benefícios. E olha, essa experiência não foi um caso isolado. O Alberto Luiz Souza, um dev sênior, passou por algo bem parecido. Ele percebeu que, mesmo sendo super detalhista, escrevendo parágrafos e parágrafos em linguagem natural para guiar a IA, o código que vinha de volta não tinha coesão. As decisões de design que a IA tomava não batiam com um padrão de qualidade alto, e no fim, era ele quem tinha que refaturar tudo na mão. E foi bem nesse ponto de frustração que veio o estalo, a grande sacada. A solução não era escrever especificações em prosa que fossem ainda mais detalhadas. A solução era mudar completamente a linguagem da especificação. A imagem aqui mostra a diferença de uma forma gritante. É a noite e o dia. À esquerda, um parágrafo descritivo cheio de detalhes. À direita, um contrato de código. Uma assinatura de método clara, direta, sem ambiguidade. A grande mudança foi essa: parar de descrever o que o código deveria fazer e começar a definir a sua estrutura, as suas fronteiras usando a própria linguagem da programação. Nas palavras do próprio Alberto, a virada de chave foi investir tempo desenhando os contratos públicos, as interfaces, as assinaturas dos métodos, o que entra e o que sai. A implementação interna, os detalhes de como a mágica acontece lá dentro, isso foi deixado para IA, mas sempre dentro dos limites bem estabelecidos por esses contratos. O ponto crucial, então, é essa nova divisão de trabalho. O desenvolvedor humano atua como o arquiteto. É ele quem define a estrutura, as conexões, as interfaces. E a IA se torna o construtor. Ela vai lá, preenche os detalhes,
lida com aquela biblioteca que ninguém conhece direito e escreve todo aquele código repetitivo. Mas, e esse é o ponto mais importante, ela sempre respeita o projeto arquitetônico definido pelo humano. Com essa mentalidade, o fluxo de trabalho se torna muito mais prático, muito mais focado. Não se trata mais de gerenciar documentos gigantescos, mas sim de uma colaboração ágil e precisa que acontece tarefa por tarefa. E aqui está um insight fundamental, a granularidade. Tentar especificar uma funcionalidade inteira de uma vez se provou ineficiente. A abordagem de contrato de código funciona muito melhor no nível da tarefa individual. São pequenos pedaços de trabalho, bem definidos, fáceis de testar e validar. Isso cria uma rotina de validação poderosa e muito enxuta. É um ciclo rápido. Primeiro passo, o arquiteto humano define o contrato. Segundo passo, a IA construtora implementa. Terceiro passo, o arquiteto revisa o trabalho, garantindo que o contrato foi cumprido à risca. É um ciclo de design, delegação e verificação que mantém a qualidade sempre sob controle. Ok, isso parece resolver quase tudo, certo? Mas ainda tem um último problema. Qualquer tipo de documentação, até mesmo os contratos de código, pode ficar desatualizada. E aí, como a gente resolve isso? A resposta é transformar a especificação em algo dinâmico, algo vivo. A verdade é que a única fonte da verdade 100% confiável é o próprio código. Qualquer outro artefato, seja um diagrama ou uma especificação, corre o risco de ficar obsoleto. E uma especificação desatualizada é uma armadilha. Ela engana a IA, fazendo com que ela execute um plano que não faz mais sentido no contexto atual do projeto. A solução, então, é a especificação viva. Não é um documento que o humano só escreve e a IA só lê. É um artefato compartilhado. Tanto o humano quanto a IA leem e escrevem nesse artefato. Ele se mantém atualizado porque ele é parte ativa do próprio processo de desenvolvimento. E este é o loop colaborativo em ação. Olha só que interessante. O desenvolvedor define a intenção inicial na especificação. A IA, quando vai tentar implementar, descobre uma restrição técnica que não estava no plano. Em vez de simplesmente falhar, ela vai lá e atualiza a especificação para refletir essa nova realidade. E aí, o humano revisa e aprova essa mudança no plano. Essa citação da Amélia Wartenberger resume tudo de forma perfeita. Se a gente confia na IA para gerar uma implementação complexa, por que não confia nela para manter o plano atualizado? É uma mudança de mentalidade que transforma a IA de uma simples ferramenta para um verdadeiro colaborador no projeto. No final das contas, a pergunta que fica é esta: a especificação do software é um monólogo onde alguém só dá ordens ou é um diálogo onde o plano é construído e refinado em colaboração? A resposta a essa pergunta pode muito bem definir o futuro da engenharia de software na era da inteligência artificial.